graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. E eu quero trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem meio pastoral, ou melhor, pastoral. Não existe meio pastoral, mas pastoral. E quero trazer-vos um versículo da palavra de Deus que se encontra em Lamentação de Jeremias, capítulo 3, e o verso 21. Palavra pastoral, que não é uma palavra doutrinária. E ela nos diz assim, Lamentação de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Bom, sabemos que para o profeta Jeremias chegar nesse versículo, ele estava em um ponto no qual ele não era qualquer profeta em que tinha uma palavra dessa, que tinha um lampejo de consciência de quem é Deus. Como foi que o profeta começou? Ele diz assim no versículo 1 do capítulo 3: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz. Devera ele volver contra minha mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele despedaçou os meus ossos. Esse homem, ele estava passando por uma situação na qual não era fácil. Sabemos que a vida de um profeta no Velho Testamento era muito pior do que hoje dos profetas de hoje. Tem profeta hoje? Tem profeta hoje. Mas a nossa perseguição hoje, nos dias de hoje, é diferente da perseguição dos profetas do Velho Testamento. Eles não têm escrúpulos. Os reis, os comandantes, aqueles que não tinham temor a Deus, eles não tinham escrúpulos na perseguição, eles não tinham temor de maltratar de verdade. Hoje em dia, se alguém maltratar de verdade, se alguém matar algum profeta, realmente há uma comoção nacional e até internacional. Naquela época não. Então ele começa, de repente ele chega no versículo 18 e ele vem falando assim: então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Olha o que ele diz. Como assim eu posso falar num ditado popular, esse homem já estava em fim de carreira. Então, chegando nesse ponto aqui, ele fala: a minha esperança no Senhor já foi embora. De repente, aqui no versículo 19, ele diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto e do absinto e do veneno. Minha alma continuamente recorda ou se recorda e se abate dentro de mim. Ele, de repente, ele lembra que o Senhor, ele diz que o Senhor fez tudo com ele, esses males que veio sobre a vida dele, veio do Senhor. E de repente ele disse: Senhor, lembra de mim, tem de misericórdia. Daí ele tem um lampejo de consciência e ele fala: quero trazer à memória apenas o que pode dar esperança. E ele prossegue, diz o 22, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então, quando ele para ver a questão da qual ele tinha se reclamado do versículo 1 até o versículo 20, até o versículo 19, ele olha e, peraí, há um Deus no céu, ele me protegeu, olha a idade que eu cheguei. Eu sei, ele estava em desespero, claro que ele estava. Todos os teólogos, o que eu já vi tocar nesse assunto, eles concordam claramente, eles concordam abertamente que esse homem estava passando por um vale muito profundo, uma crise de identidade. Isso não é diferente dos dias de hoje. Muitas vezes a gente não tem cargos na igreja, sobretudo a igreja brasileira hoje está muito difícil. Não tem como não fazer uma crítica dessa natureza, porque hoje na minha região, e eu sei que no Brasil inteiro está assim, porque eu rodo muito no Brasil, em 6 estados eu rodo, e a conversa, ou melhor, essa situação que eu estou explicando ocorre em todos os estados que eu vou, e de pessoas de outros estados do sul, do centro-oeste, que eu converso sobre o Evangelho, a conversa é a mesma. Estamos cansados.
mentalmente, muitas vezes doente, cansado, muitas vezes estamos ali no limite do limite, não, chegamos na igreja, não tem aquela palavra, não tem uma palavra de conforto, não tem uma palavra de ânimo. Deus já parece, Deus já não usa mais os profetas, Deus não usa mais os pastores, Deus não usa mais os seus homens que outrora usava tanto. Não, Deus usa. O problema, ele tem capacidade de poder para fazer e quer fazer. O problema é quando estes pastores, esses líderes, eles já não se colocam mais na posição de servos obedientes, de líderes ou líderes daquelas igrejas. O Senhor não vai empurrar goela abaixo em ninguém. As ovelhas ficam doentes, fracas, debilitadas e não vão mais à igreja. Aí vem a reclamação: nossa, esses crentes mimimi, eles não podem ouvir uma palavra dura, que de repente, quando a palavra começa a fazer efeito, eles já não querem ir para a igreja, é porque já estão sentindo coceira no ouvido. Mentira, isso é mentira. A palavra, e ainda ontem, em uma pregação, tocava sobre esse assunto, a palavra não fere ninguém, a palavra, por mais dura que seja, a palavra não fere. Quem fere são os nossos comentários. Essas pessoas que eles não estão na caverna, e até muitos estão, mas eles não entraram na caverna de livre e espontânea vontade, eles foram forçados, foram jogados dentro da caverna, por palavras malditas. Não é palavras de maldição, é palavras mal colocadas, malditas mesmo. Por comentários astuciosos, comentários de pessoas que estavam desabafando, comentários de pessoas que já não têm mais crédito na igreja, não tem mais crédito no meio dos cristãos, não tem mais crédito na sociedade onde mora, onde vive, e quer pregar uma doutrina como se ele fosse o único santo. As pessoas sofrem, as pessoas se retraem, se recolhem nos seus aposentos, se fecham, têm vergonha de ir na igreja, porque são expostos muitas vezes os seus erros na igreja, muitas vezes nem os seus erros, muitas vezes é coisas que supostamente são pecados dessas pessoas. Supostamente. Quando deveríamos observar as escrituras de uma forma mais de pertinho. Não precisa ter visão de águia, mas de pertinho. É certo que se estamos na presença do Senhor, é claro que Ele vai nos dar visão de águia, vai nos dar visão espiritual, vai nos dar um coração limpo, um entendimento para as Escrituras, um ouvido para ouvir o Espírito Santo falar. Ele ainda fala. O problema é que as pessoas querem um evangelho seco, as pessoas não têm mais a intimidade com Deus e fica pregando um evangelho seco. Olha aqui, é isso mesmo, vocês não querem me ouvir porque vocês são rebeldes. Não é rebeldia. É porque o capim que eles estão dando é seco, está seco. A água está salobra, turva. Eles pisotearam, eles chegaram a colocar os pés sujos dentro da água e querem agora que os membros tomem dessa água. E não vai tomar. Eles se afastam. Em vez de trazer uma palavra, em vez de trazer um conhecimento, descer mais em oração, ler mais, passar mais tempo lendo e meditando, orando, buscando de Deus o que a igreja, o que as suas igrejas segundo eles, e na verdade são a igreja deles mesmos. O que eles querem fazer lá dentro? Ler o versículo e querem que a Bíblia diga o que eles têm no coração. Coração mau muitas vezes. A Bíblia diz aqui em Oséias 4. Oséias 4, a Bíblia vai nos dizer uma coisa muito interessante. 4:6. O meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. E o Senhor faz uma acusação aqui, não é o daí aqui, não é o presbítero aqui que está falando, não. É a Bíblia, eu só estou lendo. Eu vou ler de contínuo aqui, então. O meu povo está sendo destruído
porque lhe falta o conhecimento, porque tu, ó sacerdote, rejeitaste o meu conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da minha lei e da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos, para que não sejas sacerdote diante de mim. Então deixa eu te falar uma coisa. Aqui é o sacerdote que está rejeitando. E o povo está perecendo porque está faltando. Lá em Provérbio, a Escritura vai dizer o seguinte: ó, quando falta profecia, o povo se corrompe. A profecia aqui não é aquela profecia que as pessoas costumam. Não é que eu não gosto, pelo contrário. Mas não é aquela profecia, assim diz o Senhor, eu estou falando. Não, a profecia é aquele esclarecimento da palavra. É a maior profecia que existe é a Bíblia, sim. E toda outra profecia que um profeta, um homem, uma mulher de Deus vem trazer, tem que estar baseado aqui. Verdade, acabou. No 6:3 ele diz uma coisa interessante. Olha o conselho. Lá é uma repreensão. Oséias 6:3 é um conselho, uma exortação. O que diz? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Então o que está faltando? Está faltando palavra. Quantas vezes não fui pregar nas igrejas, fui convidado para pregar nas igrejas, querem me dar 20 minutos para pregar, 15 minutos para pregar. Eu não vou pregar em 15, 20 minutos. Uma pregação exata, pelo menos meia hora, pelo menos 40 minutos. Pregação, ela consiste em uma leitura. Pregação, ela consiste em uma explicação do texto. Pregação consiste, a terceira parte aqui de uma pregação, uma pregação é feita em 3 partes. Todo pregador sabe disso. Leitura, explicação e o quê? Aplicação. Aplicar a palavra na igreja não é acusar ninguém, não é escorraçar ninguém, dizer palavras para machucar ninguém. Aqui o que a gente está buscando é João 8:32. E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. O que eu quero dizer nessa noite que você vai ouvir, não sei em qual horário, à noite, madrugada, não sei, assistir de manhã, não sei, mas deixa eu te falar. O que eu quero passar para você é Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem. Não que não seja importante obras comunitárias. Essa obra é muito importante. Inclusive a igreja de Atos fazia isso. A igreja foi levantada para fazer isso. Tinha os órfãos, tinha as viúvas, tinha os desamparados, os estrangeiros. Os pobres de dentro da igreja, cuidar, sim, claro, mas a parte espiritual é a mais importante, que é a que vai nos levar para os céus. Nós não estamos aqui para enricar, nós não estamos aqui pregando o evangelho das riquezas, da glória, da fama na internet, da fama internacional. Aqui é espiritual. Claro, o espiritual, ele transborda para o físico, porque se eu sou um homem de fé, se aparece uma coisa na minha frente, eu vou usar da fé. Se eu falo que eu sou crente, se eu falo que eu tenho fé, se eu falo que eu leio a Bíblia e alguém me pede um conselho, eu não só tenho conselho humano, pervertido às vezes. Isso é assim mesmo. Deixa ele, deixa ela. Bate no filho, expulsa de casa. Expulsa da igreja, tem que falar duro mesmo. Os pastores chegaram para mim e diziam, tem que falar grosso. Não, tem que falar grosso não. Tem que pregar a palavra. Tem que ensinar as ovelhas do Senhor, não é a minha ovelha não. Esses homens muitas vezes fazem as ovelhas como se fosse deles. É Ezequiel 34. Ezequiel 34 nos dá uma noção do que é que estamos vivendo hoje em dia. Quando os pastores, quando os líderes falam de coceira no ouvido, eles deveriam fazer o seguinte, eles deveriam, quando eles falam, essas ovelhas rebeldes, e sentam o bordão, não é cajado, é bordão, sentam o bordão, tem que bater mesmo, ovelha rebelde tem que apanhar. Não, então pastores rebeldes têm que fazer o quê? Olha o que diz Ezequiel 34. Cadê que eles leem? Eu só vou ler. Olha o que diz, o 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dizem-lhes, assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não apacentam as minhas ovelhas. Comem a gordura, veste-se da lã, degola a cevada, mas não apacenta as minhas ovelhas.
As fracas, o que é que eles fazem? As fracas não fortalecem, as doentes não curam, as quebradas não ligam, não torna a trazer. As perdidas não buscam, mas dominam sobre elas com rigor e dureza. É complicado você olhar dessa forma. Me perdoe. Então, o que que acontece? Não vão buscar. Eu vi muitas vezes nas igrejas por onde passei, aqui não tem essa não. Se não quiser congregar, desapareça. Sai um, vem 10. Mentira. Mentira. Você não pode trazer uma palavra de Deus para essas igrejas desviadas dos dias de hoje. Eu digo porque eu vejo por onde eu passo as lideranças com coisas absurdas, falando coisas absurdas nos microfones, maltratando as ovelhas, o qual compraram com o dinheiro dessas ovelhas que eles tanto maltratam, foi comprado o seu carro, os microfones, o enfeite da igreja, as festas que eles tanto se vangloriam. O Senhor disse uma coisa muito interessante, o Senhor Jesus falou uma coisa muito interessante. Ele disse, que já era lá de Isaías, e o Senhor só continuou. Ele disse, não apague o pavio que fumega, não pise na cana quebrada. Mas é o contrário hoje. O pavio está já apagando, o cara vai lá e apaga, põe água. Aperta para ele apagar. Não é para tirar cinzas bolotas. O cara está com a cana lá está quebrada, em vez do cara ligar, botar uma faixa, apertar, deixar ela direitinho ali, até que venha a ser ligada aquela quebradura. Não pisa em cima para terminar de quebrar. Em vez de trazer a esperança da salvação, do arrebatamento, uma palavra de conselho para os casais que estão por um fio para se separarem. A relação entre pai e filhos, que às vezes já está por um fio para se romper, eles vão lá, filho é rebelde mesmo, o pai tem que se dar, sabe, tem que castigar mesmo. Em vez de ter uma palavra de sabedoria, não tem palavra de sabedoria, tem castigo. Que a gente possa, nesses últimos dias, falar mais do arrebatamento, falar mais do lado espiritual, do discernimento, levar a igreja a buscar os dons espirituais dos quais estão à disposição para quem quiser buscar. É o que a Bíblia diz. Claro, cada um na sua área. Um é diácono, outro é presbítero. Se é que as pessoas sabem o que é ser presbítero. O outro é pastor, se é que eles sabem o que é ser pastor. O outro é profeta, o outro é evangelista, o outro é apóstolo. Ainda tem apóstolos verdadeiros. Eu conheço alguns apóstolos que eles são verdadeiros, sim. Por que não traz a palavra de esperança? Mateus 11, 28 em diante. Por que não traz uma palavra de esperança com arrebatamento de 1 Tessalonicenses 4? 1 Tessalonicenses 4, do 15 em diante. Por quê? É tão difícil assim? Apocalipse é um livro maravilhoso. As 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, lindo demais. Quando você entra no assunto escatológico da Bíblia, quando você não lê apenas com os olhos da igreja, mas com os olhos espirituais de Deus, você acha coisas extraordinárias. Mas não, vamos bater, ler um versículo, porque hoje eu cheguei zangado, eu estou naquele dia e eu vou castigar mesmo. Aí usa a palavra para ferir os irmãos, joga eles na caverna. Joga eles nos seus quartos escuros, joga eles muitas vezes no mundo das drogas, joga-os muitas vezes no mundo do alcoolismo, da prostituição. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai cobrar caro de cada uma dessas pessoas. Que Deus tenha misericórdia deles, que Deus tenha misericórdia de nós. Quero finalizar essa mensagem com os 2 versículos que costumo finalizar. Mateus 4,4 diz, não só de pão verá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca do Senhor. João 5,47 vai dizer que se não crerem no que está escrito, como crerão nas minhas palavras? Disse o Senhor Jesus. Na graça, pela paz e até a próxima.